Oi, amigos, tudo bem com vocês? Como vão indo, caminhando? Estamos aí dando prosseguimento ao nosso canal. Não se esqueça de curtir os vídeos que você gostar. Clica lá em curtir. Também se inscreva no nosso canal para você receber o aviso semanal do nosso vídeo inédito. Estamos cumprindo a programação aí de um vídeo inédito toda quinta-feira, sem interrupção, desde o nosso primeiro vídeo na primeira quinta-feira de 2017. Estamos na última quinta-feira de fevereiro de 2019, portanto, há mais de 2 anos aí, cumprindo essa programação com material inédito semanal, sem interrupção. Você pode ter acesso a esse material dentro do nosso canal do YouTube, Projeto Saber e Mudar, e também dentro do nosso site. Não deixe de conhecer o site www.saberimudar.com.br. Ali dentro, como você está vendo aí, todo dia você vai ter um texto inédito aí de um livro diferente ou de uma outra fonte. Geralmente são livros, mas também não só espíritas, mas outros conteúdos que você pode acessar. Na página principal também tem o texto de exatamente 10 anos atrás, que você pode acessar e conhecer, e também o arquivo completo de todos os textos postados desde desde a estreia do nosso projeto em 2006. Um texto por dia, sem falta, desde lá, sem falhar nenhum dia a partir de 2007 até hoje, e vamos prosseguir nesse trabalho aí de divulgação, os mais diferentes temas, obras, autores para você conhecer, e ali dentro também tem outras seções que você pode acessar, muito material, como a seção Grandes Temas, mais de 50 temas. Estamos atualizando constantemente, criando novas seções e também enriquecendo cada uma das sessões com novo material. Ali dentro também você pode acessar a relação de todos os vídeos separado por série. São várias séries diferentes que você pode ter acesso, como a série em que estamos agora, Obras de Carlos Bacelli, em que estudamos 3 obras diferentes a cada vídeo. Obras de Carlos Bacelli, psicografadas ou de punho próprio. Ele que está chegando ao número 200 obras lançadas, o que é um fenômeno, não apenas numérico, mas também de qualidade. Você precisa conhecer e aprofundar a obra de Carlos Bacelli. E ele que também realiza um papel excepcional de divulgação e propaganda de vida e obra de Chico Xavier, que é um dos grandes apóstolos da humanidade de todos os tempos, que esteve aqui no Brasil e que nos deixou um legado de mais de 500 obras publicadas, realmente um fenômeno insuperável de qualidade de aprofundamento do conhecimento espiritual. Então vamos hoje à primeira obra de Carlos Bacelli, que vamos conhecer um trecho. Hospital dos Médiuns, pelo Espírito Domingas, primeira vez que estamos falando desta autora espiritual. Ela que já tem 4 obras até agora. Aqui está a obra que vamos ler um trecho e comentar hoje. Este trecho, aliás, está também dentro do site do Projeto Saber e Mudar. Você pode acessar lá, conhecer e também divulgar. Este trecho, escrito por Domingas, na verdade uma anotação dela, uma descrição das palavras do Dr. Adroaldo Modesto Gil no plano espiritual. O maior problema do espírito continua sendo a inconsciência. Reencarna, desencarna e torna a reencarnar desde épocas imemoriais, sem atinar com os objetivos da evolução. Poucos são os que efetivamente se libertam e se renovam, assumindo as rédeas do destino. A luta da verdade para se impor continua sendo grande, contra o preconceito, o fanatismo, a ignorância, enfim, contra os interesses imediatos que escravizam o espírito, que assim pouco avança de uma existência para outra. É lamentável. Espíritos existem que há séculos se encontram quase na mesma situação. Chega a ser inacreditável o estado em que aportam ao mais além, quando deixam o corpo com equivocadas promessas formuladas pela religião, promessas que, é claro, não se concretizam. Quase diante da eternidade, não se tem concedido espaço mental ao espírito para aprender. Falanges que se opõem ao Evangelho, em que Jesus proclama: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pelejam contra a emancipação espiritual da criatura, agindo através dos sofismas da inteligência.
O homem, na atualidade, com as exceções de praxe, encontra-se absorvido pelos afazeres materiais de cada dia, luta pelo pão do corpo e não pelo da alma. Raros os que já conseguem contrabalançar as exigências fictícias do mundo com as necessidades do espírito, milenarmente relegado ao esquecimento. De fato, é uma realidade, não é? Claro que antes a gente tem que ter um entendimento claro do processo reencarnatório. Porque se você ainda tem dúvida se existe a reencarnação, então aí já está num estágio ainda mais primário, não é? Natural, porque se a gente não estuda, a gente não sabe, não é? Todos nós passamos por essa ignorância. Nós ainda, mesmo quando estudamos muito, somos muito ignorantes perante os espíritos verdadeiramente evoluídos. Óbvio, né? Ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos aprendendo. O problema é quando a gente se recusa a aprender. Por uma série de razões profundas, um emaranhado de causas psicológicas, emocionais, espirituais, assim que realmente dá trabalho para desembramar. Mas a gente tem que fazer isso, não adianta fugir. Ninguém é feliz longe da verdade. A gente pode estar iludido, a gente pode passar por um período de inconsciência aparentemente inconsequente. Mas a verdade vai nos catar logo mais para nos trazer ao seu próprio benefício, né? Porque é um benefício o conhecimento. E ainda que a gente tenha uma capacidade de absorção dessa verdade muito curta, devido à nossa pouca evolução, como é que vai se expandir? Vai ser pelo conhecimento, pelo estudo, de cada um. Ninguém vai fazer por você. Temos aí os missionários que deixaram material para a gente estudar e continuam trabalhando para aprofundar tudo isso. Mas se a gente se nega a ter acesso por covardia, por acomodação e uma série de outras razões, é evidente que nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer e nós vamos fazer os outros sofrerem. E aquele sofrimento vai voltar para nós. Não como castigo, porque não existe isso. Deus não castiga ninguém, mas como processo educativo da rebeldia. Porque afinal nós somos livres, né? Nós não somos bonecos que obedecem a Deus irracionalmente. Nós podemos agir com irracionalidade, mas nós somos livres. Mas como o universo é todo baseado em leis perfeitas, não adianta a gente fugir, porque nós vamos nos dar mal, não é? A gente tem que ter esse processo natural de aprendizado, mas adquirir gosto pelo conhecimento e o gosto pela autossuperação. Existe dor, existe dificuldade, existe incômodo, sem dúvida, mas tudo isso é passageiro, não é? Depois vem o sabor da vitória sobre nós. Veja que este trecho aqui, volta aí a capa Hospital dos Médiuns. Quanto material, quanta análise de fatos interligados estão em jogo, não é? A gente não atina para o sentido da vida. O que é que estamos fazendo aqui? Estas velhas perguntas. De onde viemos? Para onde vamos? O que é que estamos fazendo aqui? Não tem resposta. Claro que tem resposta. Mas para isso a gente tem que estudar. Aí você fala assim, mas tem gente que estuda uma coisa, outro estuda outra. A verdade não é de um só. A verdade é uma só. Os caminhos e os meios de a gente chegar até lá também são variados. Mas existem aqueles que respondem mais do que outros. Há estudos mais profundos do que outros. Há estudos, inclusive, que acabam nos fazendo chegar a conclusões falsas, embora as premissas sejam verdadeiras. Engraçado, né? Então a gente tem que exercitar a razão. Reveja esse trecho aí, psicografado na Psicografia Segura de Bacelli. Reveja, não termine o vídeo e volta a tudo que era, não. Faça um programa de estudo, não só das obras do Bacelli, mas, sem dúvida, das obras de Allan Kardec, de Chico Xavier. E assim a gente vai avançando no conhecimento e assim a gente vai mudando, dentro do possível, aos poucos e sempre, a nós mesmos. E essa mudança é que se vai refletir em tudo ao nosso redor.
Mas vamos a mais uma obra, desta vez do espírito Inácio Ferreira, Egos em Conflito. Bonita capa, expressiva esta capa, hein? Mas cuidado para não se enganar com a capa, não achar uma outra coisa do que é o conteúdo. O conteúdo é excepcional. Inácio Ferreira já tem dezenas de obras através de Carlos Bacelli. Veja aí, dentro do site, que já mostramos em outros vídeos desta série, a relação completa das obras de Carlos Bacelli, e ali tem um setor específico com a lista exata das obras do espírito Inácio Ferreira. Trabalhou muito Bacelli ele. Acesse e conheça, de preferência na sequência, você pode também ler separadamente, mas se você aproveitar na sequência, um de cada vez, vai ver a riqueza desse material de reflexões e de estudos. Vamos então ao texto, é curto. Só um pequeno trecho. Todo espírito de mediana evolução para baixo, esteja ele encarnado ou não, necessita conviver com alguma espécie de dor, que o limite em suas expansões de egoísmo ou mesmo na sistemática busca pelo prazer. Não fosse pelo sofrimento, às vezes crônico, que faz com que o homem se preocupe com a sua saúde e se contenha em seus impulsos de suicídio inconsciente, ele se entregaria aos excessos de toda a ordem. Além do mais, sem esse escoadouro das pressões psíquicas cotidianas, que é a dor, o corpo como um todo não resistiria e então facilmente viria a óbito. Cuidado lá para você de novo e mais uma vez não interpretar errado as lições espíritas sobre o sofrimento, que não se trata de exaltar a dor, não se trata de masoquismo. Isso é uma interpretação errada, superficial e muitas vezes proposital de não espíritas e de espíritas sobre o ensinamento do sentido da dor. Dentro do site do Projeto Saber e Mudar, você está vendo aí, há o setor Grandes Temas, com mais de 50 temas. Veja lá. Vamos direto a este aí. Dor e sofrimento. Ali reunimos todo esse material aí, numerado cada um, de obras diferentes, de autores diferentes, com visões e pontos de vistas diferentes sobre a dor e o sofrimento. Conheça, estude, leia, preste atenção e também divulgue. Mas voltando aqui, vamos relembrar sempre a necessidade do estudo das obras de Allan Kardec. Né? Ali é a base de tudo. A sensatez, o senso crítico e científico filosófico de Allan Kardec, que tem uma unidade fantástica em todas as suas obras, seus textos, suas pesquisas, e dos espíritos evoluídos que trabalharam junto a ele, que codificou todo esse material. Né? Mas vamos lembrar também, ele mesmo voltou como Chico Xavier, um tema que não vamos discutir agora, mas que você pode estudar em obras, especialmente em duas que vamos citar aqui. E a obra de Chico está aí para a gente estudar. Não é? Ele não deixou à toa esse material que vamos precisar de séculos e milênios para assimilar com um pouco mais de proveito, porque ainda somos muito devagar, não é? Nem estudamos como é que queremos assimilar e como podemos querer refinar o nosso entendimento, né? Que não se trata apenas de um exercício intelectual, mas sobretudo da vivência, né? Da superação de nossas más tendências e da vivência da caridade no seu amplo sentido. Mas voltando ao texto de Inácio Ferreira, que fala da dor, veja aí quantos pontos importantes da questão, não é? Que nós precisamos viver com alguma espécie de dor. Lembrando que a dor ela é passageira. Em determinado estágio da nossa trajetória evolutiva, ela não existe mais. Veja bem, ela não vai existir mais. Nós estaremos livres da dor para sempre. A gente tem que lembrar isso. Por mais terrível, intensa e prolongada que ela seja, é prolongada dentro de um curto período de existência do espírito, de vivência em determinada situação. Por isso que a gente tem que entender verdadeiramente o sentido da reencarnação e como ela se processa, sem fantasias,
como ela de fato é, mas para isso, de novo e sempre, a gente tem que estudar. Aliás, dentro do site, voltando do projeto Saber e Mudar, existe um outro setor ali dentro de grandes temas. Rola a página, chega lá, reencarnação. Veja aí, olha quantos textos diferentes de autores e obras diferentes, não só espíritas, hein? Para você conhecer e estudar. Assinale, guarde esse material, esse link, estude e também repasse para os seus amigos, os seus grupos de estudo. A gente precisa continuar estudando para entender. E voltando ao texto, de novo, de Inácio Ferreira, nós vamos entender melhor o sentido do que ele fala, que aqui não existe nenhum dogmatismo, né? Nenhum exagero. Aliás, é eivado de sensatez, da sensatez da própria doutrina espírita. Reveja, se a gente não tivesse a dor, um pouco de dor, ou muita dor em algum período, nos controlando, nos ajustando, a gente faria muito mais barbaridade do que já faz. A gente perderia muito mais tempo e, portanto, a gente demoraria muito mais para chegar em algum lugar em termos evolutivos. Veja bem como a vida é sábia, como as leis são perfeitas, não é? Se a gente não passasse por essas dificuldades que inclusive nos fazem cuidar melhor da própria saúde como um todo, a gente se entregaria com muito mais facilidade ao suicídio inconsciente e aos excessos de toda sorte. Esse sofrimento e essa dor relativa serve como escoadouro para as nossas pressões psíquicas do cotidiano. Incrível, né? Está tudo ali. Vamos estudar e vamos em frente. Esta obra que você está vendo é do Espírito Irmão José, segundo o Livro dos Espíritos, estudando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Irmão José, fantástico, as obras dele. Tem os livrinhos curtinhos, tem os romances históricos também. E esta obra aqui, que são capítulos um pouco mais longos de estudo de partes das obras, da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vamos conhecer aí, dentro do site do projeto Saber e Mudar, o texto para você acessar e divulgar. Com licença, antes de a gente entrar no texto. Que curioso. Ali no texto que acabamos de conhecer, de Inácio Ferreira, existem alguns apontamentos sobre a dor. Muito bem. E neste que vamos conhecer agora, de Irmão José, existem ainda outras considerações sobre a dor. Como dizíamos que muita gente interpreta errado, por falta de estudo e reflexão, e às vezes intencionalmente, o sentido da dor, dizendo que o Espiritismo prega o conformismo e o masoquismo, o que não é verdade em nenhum aspecto, não é? Isso se deve à interpretação errada da coisa. Aqui nós vamos ver outros apontamentos sobre sofrimento que completam e que mostram os fatos de outro ponto de vista para o enriquecimento do nosso estudo. Veja bem, curioso que selecionando o material para esses vídeos, é tanto material em 200 obras de Bacelli, que não foi por acaso que se encaixou tão perfeitamente justamente neste vídeo e uma obra após a outra, justamente com esse tema, com visões diferentes, não é? O plano espiritual nos ajuda também a pensar. Veja aí. Sofrimentos voluntários. Trecho do Livro dos Espíritos. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, entretanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, semelhante a uma serpente que vos envenena o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. O Livro dos Espíritos, questão 727. Rigores que não mais pertencem a este século. Século XIX, em que foi lançado
o Livro dos Espíritos, que já, portanto, estava começando a superar os dogmas religiosos de muito tempo, não é? Que pregam a mortificação, que pregavam, ainda pregam hoje em dia, a mortificação, né? O abafamento dos pecados, entre aspas, dos nossos defeitos, e não a sua educação, e não o conhecimento construtivo, e não a autossuperação construtiva, não é? Então vamos ao texto do irmão José. As técnicas de meditação e relaxamento somente têm sentido para a evolução do espírito quando se fazem seguir de ações positivas no bem dos semelhantes. A oração auxilia sempre, mas não substitui o pedaço de pão ao faminto. A introspecção estéril, ou seja, que não beneficia os necessitados de amparo e esclarecimento, é apenas um exercício de egolatria. A verdadeira luz espiritual é clarão que não se segrega. O mundo em torno não se transformará sem o concurso de mãos ativas e operosas. Diante da gleba lavrar, quem pensa demasiado no que fazer, não raro pretende fugir ao cabo da enxada. A maceração do corpo através de austeras disciplinas é de diminuta repercussão para o espírito, que só prova ter assimilado a lição quando se dispõe a agir. Em alguns poucos momentos, Jesus se apartava da multidão para orar. Em alguns poucos momentos. O Evangelho é um livro de ação. Ninguém evolui sem interagir com o próximo. Se a acesse espiritual é atitude solitária, semelhante conquista somente é possível na vivência da solidariedade. Em termos espirituais, privar o corpo deste ou daquele alimento não é mais importante do que privar o espírito deste ou daquele pensamento infeliz. Quem submete o espírito, submete o corpo, e não o contrário. A educação se realiza do centro para a periferia. Jesus não fugia ao contato com a multidão a pretexto de manter-se puro. O Espiritismo, na revivescência do Evangelho, é uma doutrina de trabalho. O espírita teórico, despreocupado de vivenciar o que sabe, não sabe tanto assim quanto imagina. Nossa Senhora! Após os seus instantes de recolhimento, procurando aurir forças na prece e na meditação, o combatente do Evangelho não deve hesitar em ir para o campo de luta. A virtude não é uma flor que cresce na estufa. O Cristo se recusou a permanecer na glória do Tabor. A sua maior transfiguração foi a que ocorreu sobre o Calvário, içado à cruz do testemunho intransferível. É por este motivo que os espíritos superiores não se furtam ao seu contato com os homens e, sempre que necessário, assumem nova forma física e tornam a pisar o chão do planeta para ensinar-lhes o caminho da verdadeira libertação. Obrigado, Carlos Bacelli e irmão José. Sem comentários para esta lição. Uma boa semana para vocês e estaremos de volta na próxima quinta com mais um vídeo da série Obras de Carlos Bacelli. Um beijo e até lá.